Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Estudando Junto. Hoje nós iremos falar mais uma vez sobre esse livro aqui, olha, Hermenêutica Bíblica, matéria do IBAD, nível médio de teologia, a didática proposta por Doris Lemos. Estamos no capítulo 3 e estamos falando sobre a interpretação das Escrituras no Novo Testamento. Antes de adentrar no assunto propriamente dito, eu preciso falar para vocês sobre pressupostos teológicos ou pressuposto teológico. O que é um pressuposto teológico? Pressuposto teológico é quando você vai ler a Bíblia e você já tem uma ideia, você já crê em alguma coisa com base nas experiências ou no contexto em que você está vivendo. Então, todos nós somos moldados pelo contexto, pelas nossas experiências. E nós levamos isso para ler as Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, alguém que veio de uma religião de matriz africana tem muito mais propensão em acreditar em batalha espiritual, maldição hereditária, demônios territorialistas, do que pessoas que nunca frequentaram um ambiente desse, né? Então, isso é um pressuposto teológico. Uma pessoa rica acredita que Deus quer que o seu povo seja rico, né? Que os cristãos sejam ricos. Então, é muito mais fácil ele acreditar que a riqueza é uma bênção do que uma maldição. E uma pessoa de origem mais pobre pode acreditar que o que Jesus ensinou é que nós devemos ser simples, que devemos ser humildes, que não devemos ser ricos, né, ou abastados, porque é mais difícil um rico adentrar no reino dos céus do que é mais difícil um rico adentrar o reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, isso são pressupostos teológicos. Todo hermeneuta e todo exegeta, ele tem que se livrar dos seus pressupostos teológicos a fim de que ele receba o verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas. A fim de que as Escrituras Sagradas falem por si só e não ele falem pelas Escrituras Sagradas. Isso é uma tarefa difícil, alguns se livrarão, outros não. Alguns se livrarão rapidamente, outros mais demoradamente, outros nunca se livrarão. Existem pessoas que não adianta a gente debater, não adianta a gente apresentar argumentos, apresentar fatos, apresentar provas documentais, porque a sua mente já está tão cauterizada que não vale a pena nós debatermos, né? Então, o assunto de hoje gira um pouco em torno desses pressupostos teológicos, porque no Novo Testamento nós temos grupos interpretando o Antigo Testamento de acordo com as suas experiências, de acordo com o meio social em que estão vivendo e de acordo com a sua religião, né? Então, isso acaba colocando uma lente, uma venda nos olhos que impedia alguns grupos de possuírem ou de receberem algumas bênçãos, algumas dádivas de Deus por conta dessas lentes teológicas, né? Por isso que mataram o nosso Jesus, porque cada um interpretava Jesus, interpretava que o Messias viria de uma forma. Antes de adentrarmos e continuarmos o assunto, compartilha, comenta, deixa o seu like no vídeo para que a gente possa crescer mais aqui dentro da rede. Veja bem, a matéria ela vai trazendo esse conteúdo, trazendo esse capítulo do que eu estou falando para você e no final você vai entender melhor, vai linkar com essa breve introdução que eu fiz. O livro vai nos falar sobre o templo, o livro vai nos falar sobre o sacerdócio, sobre as festas e sobre a expectativa messiânica. Isso é o que eu vou falar com você nesse vídeo de hoje. E esse capítulo 3 terá uma continuidade num outro vídeo, porque a nossa proposta não é deixar o vídeo muito grande, é deixar o vídeo compreensível para você, o assunto todo mastigadinho. Veja bem, quando falamos do templo, nós temos que ter em mente o tabernáculo que Moisés tinha no deserto, o templo que Salomão construiu, o templo de Zorobabel e a reforma que Herodes fez. Então, quando você vê lá sendo mencionado o templo no Antigo Testamento, você se pergunta em que período nós estamos e como era esse templo. Porque Salomão construiu o templo de uma forma e Zorobabel reformou ele em dimensões muito menores. Então, Salomão construiu o templo por volta do ano 967 a.C. Esse templo ficou de pé, passou por reformas no período de Josafá e se manteve de pé até por volta do ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Israel. Ele destruiu o templo
levou os utensílios sagrados para a Babilônia, as bacias, os bronzes, as taças, os castiçais, só não levou a arca porque não achou. Então, aonde a arca está é um mistério nos dias de hoje, até os dias de hoje. Ninguém sabe aonde a arca está. Ok? Quando Salomão fez o templo, só para a gente ter uma ideia, ele fez o templo com 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de altura e deixou o Santo dos Santos com 9 metros quadrados, 9 por 9. Então essa era a magnitude do templo de Salomão. Agora, claro que o acabamento que Salomão deixou no templo é algo que até hoje nós não conseguimos ver e contemplar. O templo era muito rico mesmo, né? Havia muito ouro, muita prata, muito bronze. Por isso que Nabucodonosor levou essa riqueza toda para Jerusalém. Por volta do ano 515, em 586 a.C., o povo é levado para a Babilônia. Depois Ciro, o Grande, liberta esse povo volta para a sua terra por volta de 545, volta para a sua terra. E em 515 o templo está reconstruído, está reerguido. Sobre isso nos fala o livro de Esdras, ok? Então em 515 a.C. o templo está erguido em um tamanho, uma proporção muito menor. Diz a Bíblia no livro de Esdras que os anciãos que viram o templo de Salomão e que viram o templo de Zorobabel choraram, né? Alguns choraram de alegria, outros choraram de saudade daquele templo de Salomão. O Epifânio, ele invadiu Israel, profanou o templo, né? E aí, Israel, ele teve paz, teve um pouquinho de paz depois que retornou para sua terra, no ano 63 a.C., quando Roma, ele conflita com a Grécia, e ele traz paz para Israel, torna Israel uma província romana. Então, no ano 63 a.C., Israel já estava invadida por Roma. Como nesse período aí do ano 160 a.C., Israel ora pertencia aos Ptolomeus, ora pertencia ao seu Lucos, né, vivia no fogo cruzado, e Roma apaziguou essa situação, um grupo de pessoas pensou: o Messias é um romano, porque a gente tem paz através de Roma. Então o grupo herodianos liam o Antigo Testamento e as promessas messiânicas com este óculos, né? O Messias será um reino de paz. E quem trouxe paz para Israel? Os romanos. Só que não contavam com a astúcia de César. Essa paz ela foi momentânea. Ela não foi muito duradoura, porque no ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e a destrói. Então esses grupos eles estão presentes no entorno do templo. Lembra de João Batista? João Batista era filho de sacerdote, mas ele abandonou o templo porque o templo agora estava corrompido novamente. Então aquilo que Macabeus fez para purificar Israel, para purificar o templo, posteriormente foi desfeito. O templo voltou a ser profanado, agora não por Antíoco Epifânio, não por um estrangeiro, mas foi profanado. Logicamente, não profanado no sentido de ter sido oferecido algum animal imundo no templo, mas ele foi profanado devido às pessoas não darem a atenção devida à lei do Senhor, ao que os profetas disseram. Então, foi profanado politicamente falando, tá? Não religiosamente falando, mas politicamente falando, aquele templo foi profanado pelos saduceus, pelos fariseus. Então, por exemplo, o grupo de saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus era um grupo levantado por Herodes e agia dentro do templo e dentro das sinagogas. E era um grupo político-religioso que tentava sempre apaziguar a situação entre Roma e Israel. Então, por assim dizer, era um braço de Roma, né, para que Israel mantivesse ali a sua tranquilidade no sentido sociopolítico religioso. Herodes, quando ele reforma o templo, ele deixa o templo numa dimensão muito maior do que a dimensão de Zorobabel e a dimensão de Salomão. Enquanto que a dimensão
de Salomão é de 27 metros, mais 9, algo que dá em torno aí de 30, 34, 35 metros. Herodes deixa esse templo com 190 por 200, então tem 200 metros de largura e 190 de comprimento, uma forma retangular. Então, Herodes já deixou esse templo um pouco maior. Herodes também, para garantir a segurança dos visitantes, ele constrói uma torre, e nessa torre ele coloca guardas de segurança, para garantir a segurança de Israel, ali naquele entorno do templo e dos visitantes. No templo do Antigo Testamento, nós não temos ali um pátio para as mulheres. Herodes constrói um pátio para as mulheres e ele constrói também um pátio para os gentios. Quando a gente lê João capítulo 2, acho que versículo 11, do 11 ao 14, na purificação do templo, Jesus expulsa os cambistas. Os cambistas estão aonde? No pátio dos gentios, ok? Então essas são algumas mudanças que Herodes fez no templo, né? Por conta disso, algumas pessoas diziam que Herodes era o Cristo ungido. Nós temos aí também em Atos capítulo 5, versículo 36, até Eusébio de Cesareia, no livro da editora Edifique, na página 57, comenta essa passagem de Atos capítulo 5, versículo 36, aonde surgiram falsos cristos, né? Pessoas que alegavam dizer que eram Cristo. Isso por quê? Porque o povo estava em uma constante expectativa messiânica. Então os judeus, depois de serem levados para a Babilônia, depois de guerrearem contra os Ptolomeus, depois de guerrearem contra vários povos ali no entorno de Suzã, nas províncias medo-persas, né? O povo se tornou mais nacionalista. Sendo ele mais nacionalista, passaram a ler mais, a interpretar, a estudar mais as profecias messiânicas. E eles viviam nessa expectativa. E algumas pessoas, eles se aproveitaram dessa expectativa messiânica e tentaram se pôr como o Messias. No Novo Testamento, nós temos algumas festas sendo mencionadas, como a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa do Purim. O que é a festa do Purim? Em Esther capítulo 9, o povo judeu recebe a permissão para poder guerrear contra seus adversários em toda Suzã, em todas as províncias medo-persas. Depois dessas batalhas, os judeus escolheram determinada data para celebrar essa festa conhecida como festa do Purim. E também tem a festa do Hanukkah. O que é a festa do Hanukkah? Que está mencionada em João capítulo 10, versículo 22. O Hanukkah é a festa dos macabeus, né? Os macabeus expulsaram os gregos, né? Expulsou Antíoco Epifânio, o exército de Antíoco Epifânio de suas terras, e aí celebravam essa batalha na festa do Hanukkah, comemoravam a sua vitória no Hanukkah. Nós também temos as figuras do sacerdócio. O sacerdócio do Novo Testamento não é o sacerdócio do Antigo Testamento. Por exemplo, existia sorteio para se oferecer sacrifícios no Novo Testamento. No Antigo Testamento não havia sorteio, né? Esse é um ponto a ser observado. Dentro do templo, nós temos levitas que são fariseus, outros levitas que são saduceus, outros que são herodianos, e cada um tem seus pontos em comum uns com os outros e suas divergências teológicas uns com os outros, né? Como os saduceus aqui que eu já falei. Então, cada um está lendo o Antigo Testamento com seus óculos. Lembra lá no começo do vídeo? Cada um está lendo o Antigo Testamento com seu pressuposto teológico. Por exemplo, os herodianos acreditavam que Herodes era o Messias. Os saduceus acreditavam que a nação de Israel deveria viver em paz com Roma. Os zelotes, por outro lado, acreditavam que o Messias seria um guerreiro, que iria vir com espada e que libertaria Roma e que libertaria Jerusalém, né, que libertaria Israel do poderio romano. Então, isso mostra um pouquinho do que são os pressupostos teológicos no Novo Testamento, ok?
Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro. Deixa aí o seu like, compartilha, comenta, envia esse vídeo aí no grupo de WhatsApp de estudos bíblicos, de escola bíblica dominical da igreja. Forte abraço, Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Fica com Deus.